Olá, queridas irmãs, queridos irmãos, meus amigos, minhas amigas. Que alegria nos reunirmos novamente para estudarmos juntos as Escrituras. Hoje nós estaremos estudando Gênesis 5 e Moisés 6. A todos vocês que estão assistindo esta nossa classe pela primeira vez, sejam muito bem-vindos. Caso você goste, convidamos a se inscrever nesse canal e fazer parte desta maravilhosa classe. E todos os domingos podemos nos reunir e estudarmos juntos as Escrituras, tá bom? E a todos vocês que já são inscritos, muito obrigado por sua participação, por sua colaboração. E se quiserem ajudar esta classe a crescer e se expandir, deixe um like. Ajudará muito o nosso canal e a nossa classe. O que Adão aprendeu depois da queda? Mais uma pergunta. Como foi ensinado Adão? E outra pergunta. Como as gerações futuras aprenderam? No livro de Gênesis, capítulo 5, nós aprendemos ali uma genealogia que vai de Adão até Noé e seus filhos, seus 3 filhos. Cita um pouco sobre Enoque, que Enoque andou com o Senhor, significando que ele vivia o Evangelho, ele vivia os mandamentos de Deus, ele vivia, a sua vida estava de acordo com Deus. E numa linguagem simbólica dizia que ele andava com Deus e que o Senhor o retirou da terra. Mas não fala muito mais. Já no livro de Moisés, nós aprendemos muitas coisas sobre Adão e sobre Enoque. Então, começando a responder nossa pergunta, o que Adão aprendeu? Em Moisés 5, dos versículos 4 até o 8, nós mencionamos na aula passada, Adão e Eva haviam sido expulsos do jardim. E ali, fora do jardim, eles ouviram uma voz que vinha do jardim, que era a voz do Senhor. Eles não viam o Senhor, mas ouviam a voz. E o Senhor ordenou que oferecessem as primícias de seus rebanhos em sacrifício ao Senhor. E Adão foi obediente ao Senhor. Depois de muitos dias, um anjo apareceu e perguntou a Adão: por que ofereces sacrifício ao Senhor? E Adão respondeu: não sei, exceto que o Senhor me ensinou. E no versículo 7 do capítulo 5 de Moisés diz assim: então o anjo falou dizendo: isto é a semelhança do sacrifício do unigênito do Pai, que é cheio de graça e verdade. Portanto farás tudo o que fizeres em nome do Filho, e arrepender-se-á e invocarás a Deus em nome do Filho para todo sempre. Então o que nós aprendemos aqui? O que Adão aprendeu? A primeira pergunta. Ele aprendeu sobre o Filho, que o sacrifício que ele fazia era um símbolo do Filho unigênito do Pai que viria para redimir toda a humanidade. Ele aprendeu que tudo que ele fizesse, ele deveria invocar a Deus em nome do Filho. E em todas as coisas que ele fizesse, ele deveria arrepender-se, ou seja, deveria voltar seu coração, sua vida para Deus continuamente. Como ele aprendeu? Ele aprendeu através da voz que ele ouviu que vinha do Éden, que era a voz de Deus, e aprendeu através de anjos, ministradores, né? Um anjo apareceu a ele e comunicou estas coisas para Adão. No capítulo 6, nós aprendemos mais sobre o que Adão aprendeu depois da queda. Deixa eu achar aqui o versículo que eu quero mostrar para vocês. Está aqui, ó. Olha como o Senhor ensinou a Adão. Moisés 6, 51, diz assim: e ele chamou nosso pai Adão com sua própria voz, dizendo, ele, Deus, né? Eu sou Deus, eu fiz o mundo e os homens antes que existissem na carne. Quem estava ensinando aqui que Deus era este, na verdade, era Jesus Cristo. Lembra que Jesus Cristo, ele fala muitas vezes em nome do Pai. Jesus Cristo e o Pai são um. No versículo 52, e ele também lhe disse, olha a orientação
que o Salvador, que Jesus Cristo, aqui chamado apenas de Deus, deu a Adão depois que ele saiu do Éden. Se te voltares para mim, deres ouvido, primeiro, né? Se voltares para mim, se deres ouvido a minha voz, terceiro, se creres, se te arrependeres e fores batizado. Ele falou 5 coisas: voltar para mim, dar ouvidos, crer, arrepender-se e ser batizado. Se tu fizeres isso, e se você for batizado na água, né, em nome do meu unigênito, que é Jesus Cristo, o único nome que será dado debaixo do céu, mediante o qual virá a salvação aos filhos dos homens, então olha o que acontece: receberás o dom do Espírito Santo, pedindo todas as coisas em seu nome, e tudo que pedirdes te será deixa eu ler aqui que eu estou errando. E tudo que pedires te será dado. Então, o próprio Salvador ensinou, continuou os ensinamentos daquela época lá que ele estava ensinando sobre oferecer sacrifícios, que ele devia voltar sua mente, sua vida, se arrepender e ser batizado, voltar sua vida para Cristo, e então seria cheio do Espírito Santo, que ensinaria todas as coisas. E continuando os ensinamentos, né, ele fala assim, ó, no versículo 57. Portanto, ensina a teus filhos que todos os homens em todos os lugares devem arrepender-se, ou de maneira alguma herdarão o reino de Deus, porque nenhuma coisa impura pode ali habitar, ou habitar na sua presença, pois no idioma de Adão, homem de santidade é seu nome, e o nome do seu unigênito é Filho do Homem, sim, Jesus Cristo, um justo juiz, que virá no meridiano dos tempos. E então o Senhor estava ensinando a Adão que ele devia ser puro, e estava ensinando como ele se tornaria puro, como ele voltaria seu coração para o Salvador, para Deus, como ele passaria por essa transformação. E ele ensina que todas as pessoas devem nascer 2 vezes. Lembra de João 3,5, lá no Novo Testamento, quando Nicodemos foi procurar Salvador à noite, meio escondido, né, porque não queria se mostrar, e então, conversando com o Salvador diz assim para ele: na verdade te digo que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Então, para entrar no reino de Deus, um homem precisa passar pelo novo nascimento, nascer da água e do Espírito. O próprio Salvador deu o exemplo ao ser batizado por João Batista. Lembra que o batismo tem 2 propósitos: a remissão dos pecados e entrar no reino de Deus. É óbvio que o Salvador não precisava se batizar para pecados, porque ele é totalmente puro, mas ele precisava também se batizar para entrar no reino de Deus. Todos têm que se batizar, inclusive o próprio Salvador dando o exemplo. E então o Salvador ensina a Adão essa seguinte analogia, no 59. Por causa da transgressão vem a queda. Queda é essa que traz a morte, sendo que haveis nascido no mundo pela água, sangue e espírito, que eu fiz, e assim vos haveis transformado de pó em alma vivente. Só um comentário. Todas as crianças, todos nós, quando nascemos nessa terra, nós nascemos envoltos em água, no útero da mãe. E o sangue que traz a vida, né, que flui por nós, em nosso corpo, e então o Senhor, em algum momento, ele dá o Espírito, o Filho espiritual, né, que vem e nasce daquele corpo. E quando que o Espírito entra no corpo da criança? Em algum momento entre o nascimento, em algum momento entre a gestação ali, a fecundação, e o momento que nasce. Em algum momento o Espírito entra. Então, todos nós nascemos da água, do sangue e do Espírito. Primeiro nascimento. E continua, no 59. Do mesmo modo, tereis de nascer de novo no reino do céu, da água e do Espírito, sendo limpos pelo sangue
Sim, o sangue de meu unigênito, para que sejais santificados de todo pecado e desfruteis as palavras da vida eterna neste mundo e a vida eterna no mundo vindouro. Sim, glória imortal. Só um comentário. Todos nós temos que nascer novamente da água, por isso que o batismo é realizado por imersão. Então nós somos sepultados na água e emergimos novamente. E aqui fala também pelo Espírito, né? Depois do batismo de água, através da imposição das mãos, recebemos o Espírito Santo. E pelo sangue, o Salvador, Jesus Cristo, deu sua vida por todos nós, por toda a humanidade e muito mais. Devido ao Salvador, nós temos a redenção de nossas falhas, pecados, omissões e tudo que nos impede de retornar à presença de nosso Pai Celestial como filhos amados. No momento da expiação, que foi ali quando ele chegou no Getsemane até a ressurreição, aconteceu que no Getsemane ele exudou, né, ele transpirou gotas de sangue. Depois lá na cruz verteu de seu lado água e sangue quando ele deixou-se morrer. E nós somos salvos, né, santificados devido ao sangue de Cristo que deu por nós. E daí então fala aqui no 60, pois pela água guardais os mandamentos, pelo Espírito sois justificados e pelo sangue sois santificados. O que é justificação e santificação? A justificação vem através do Espírito Santo, aquele selo de aprovação. O Espírito Santo, ele vê a vida da pessoa, que ela realmente voltou o seu coração, sua vida para Cristo, realizou as ordenanças e viveu de tal maneira aqui na terra que a expiação de Cristo tem efeito sobre ela. E quando a expiação de Cristo tem efeito sobre essa pessoa, o Espírito Santo diz assim: estás livre da culpa. Então, somos redimidos da queda. Não é lindo? A justificação, somos livres da culpa. E a santificação é um processo pelo qual a pessoa se torna pura, santa, uma pessoa de retidão, livre do pecado, devido à expiação de Cristo. E daí no 61 diz, portanto, é dado para habitar em vós o testemunho do céu, o Consolador. Então o testemunho do Salvador que chega até nós, ele vem através do Espírito Santo que testifica em nossos corações, em nossa mente, que nosso Pai Celestial vive, que Jesus Cristo é seu unigênito, o Salvador do mundo. Muito bem. E no 62 fala assim: e agora eis que te digo, este é o plano de salvação para todos os homens, por meio do sangue de meu unigênito, que virá no meridiano dos tempos. Então, o que foi ensinado a Adão? Adão foi ensinado que fizesse sacrifício, começou ali, que era um símbolo do sacrifício expiatório do unigênito, que é Jesus Cristo. A Adão foi ensinado fé, arrependimento, batismo e receberia o dom do Espírito Santo. Isto foi chamado de plano de salvação. Olha o que acontece no versículo 64 ao 68. Só um comentário antes. No ano passado, a escritura assim, que mais tocou meu coração e que mais me impressionou foram os versículos de 64 até o 68, especialmente o 68. E eu cheguei a dar uma aula um dia no sacerdócio e eu comentei assim que essa escritura tinha me tocado muito. E quando eu expliquei, um dos irmãos, muito meu amigo, falou assim: olha, para mim não quis dizer nada. E ele disse assim: eu penso que as escrituras, elas quando você lê, elas veem um testemunho pessoal para cada pessoa. E foi o que aconteceu contigo, mas eu não senti isso. Então eu gostaria de explicar para vocês o que eu senti e oro ao Senhor que você também possa ter uma impressão muito forte sobre o que eu vou falar agora. Olha o que acontece no versículo 64 a 68. E aconteceu, quando o Senhor falou a Adão, nosso pai, que Adão clamou ao Senhor e foi arrebatado pelo Espírito do Senhor, e foi levado para a água, e foi mergulhado na água, e foi tirado da água.
E assim foi ele batizado, e o Espírito de Deus desceu sobre ele. E assim ele nasceu do Espírito, e foi vivificado o homem interior. E ele ouviu uma voz do céu dizendo: foste batizado com fogo e com o Espírito Santo. Este é o testemunho do Pai e do Filho, de agora em diante e para sempre. Tu és segundo a ordem daquele que foi sem princípio de dias ou fim de anos, de toda a eternidade para toda a eternidade. E aí vem o ponto que mais me tocou no ano passado. Eu senti algo tão forte dentro de mim. Nós falamos, lemos, ensinamos, discursamos, passamos às vezes pelas escrituras e elas sempre não sentimos aquele impacto no coração do Espírito testificando. Mas foi no 68 que aconteceu comigo, que diz assim, ó: eis que tu és um em mim, um filho de Deus, e assim possam todos tornar-se meus filhos. Amém. Olha só que coisa maravilhosa. Quando Adão foi batizado, o Espírito botou ele na água e tirou, e ele foi cheio do Espírito Santo, e recebeu o testemunho do Pai, do Filho ali. O Salvador fala para ele: agora tu és um em mim, como eu sou um no Pai. E se nós dermos uma estudada aqui em Doutrina e Convênios, nos versículos 1 e 2 do capítulo 35, diz assim: ouvi a voz do Senhor, vosso Deus, sim, o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim, cujo caminho é um círculo eterno, o mesmo hoje, ontem e para sempre. E no 2 diz assim: eu sou Jesus Cristo, o Filho de Deus, que foi crucificado pelos pecados do mundo, sim, de todos os que crerem em meu nome, para que se tornem filhos de Deus. Sim, um em mim, como eu sou um no Pai, como o Pai é um em mim, para que sejamos um. Olha que coisa extraordinária. Quando nós recebemos o nosso batismo, nós nos tornamos um com Jesus Cristo, assim como Jesus Cristo é um com o Pai. E nosso Pai é um com Cristo, e Cristo é um conosco. E quando nós recebemos o batismo, nos tornamos um com Jesus Cristo e nosso Pai Celestial. Que coisa maravilhosa é sentir pelo Espírito que somos um com Deus. Mas eu gostaria de perguntar agora para você assim, mas depois que eu sentir isso no meu coração, depois que tiver passado pela experiência gloriosa do batismo, ter aceitado esse convênio tão sagrado, eu posso me desviar do caminho, talvez, por algum erro, transgressão, pecado? Sim, com certeza em alguns momentos vai acontecer. E então estará tudo perdido, vou ter que me batizar de novo? Não, não vai ter. E como é que eu faço para que tenha aquele poder purificador do batismo, para eu poder ser um novamente com Deus e nosso Pai Celestial? O Salvador Jesus Cristo, Ele nos ama tanto, tanto, que Ele introduziu nos nossos dias, no seu ministério terreno, o sacramento. E todos os domingos nós nos reunimos nas capelas, e o sacramento é abençoado, primeiro a água, depois o pão, e nós renovamos nossos convênios batismais, de tomar sobre nós o nome de Jesus Cristo, de ser testemunha de Cristo em todos os lugares, de sempre se lembrar dele, de guardar seus mandamentos. E quando nós renovamos esse convênio, o convênio do batismo é renovado. E quando o convênio do batismo é renovado, também o poder purificador do batismo é renovado. Por isso falamos que a reunião sacramental é tão sagrada e ela está ao alcance de todos nós para renovar nossos convênios do batismo e renovar em nossas vidas, mais uma vez, o poder purificador do batismo. Mas lembra, temos que nos chegar ao batismo com fé em Cristo, com arrependimento. A mesma coisa quando nós nos achegamos à mesa do sacramento para participar. Devemos fazê-lo com fé em Cristo, com o coração arrependido, ou seja, desejoso de seguir a Cristo. É tão especial isso, né? Então, como que Adão aprendeu? O que Adão aprendeu? Como Adão aprendeu? Adão aprendeu sobre o plano de salvação.
Adão aprendeu que no meridiano dos tempos teríamos um Salvador, um Redentor, que é Cristo. Adão ofereceu sacrifícios ao Senhor, ouviu a voz de Deus, anjos ministraram a ele foi cheio do Espírito Santo que foi ensinado. Adão recebeu o batismo e Adão foi cheio do Espírito. E Adão se tornou um com Deus e nós também podemos nos tornar um com Deus. Tão logo recebamos o nosso batismo de água e de fogo. E todos vocês, o que acham disso? Tocou o teu coração de saber que Deus te oferece o batismo, essa ordenação sagrada, para que você seja um com Ele? Um de pensamento, de coração, de atos, e em todos os sentidos. Não é maravilhoso? Eu acho isso maravilhoso. Então essas foram as coisas que Adão aprendeu e a maneira que ele aprendeu. E nós vemos aqui, no capítulo 6, versículo 1, diz assim: E Adão deu ouvidos à voz de Deus e exortou seus filhos a se arrependerem. Adão ensinou isto a seus filhos, ensinou o evangelho a seus filhos, ensinou que a salvação vem através do Salvador Jesus Cristo, o unigênito do Pai. No versículo 7 do capítulo 6, de Moisés, fala de uma profecia de Adão. Ora, esse mesmo sacerdócio que existia no princípio, existirá também no fim do mundo. Então Adão recebeu o sacerdócio, o poder de Deus para agir em nome de Deus para a salvação de todos os homens. O poder de Deus para administrar, para ministrar as ordenanças de salvação e exaltação. Como que isso foi passado de pai para filho? E como mais? No 5, e escrevia-se um livro de recordações. No 8 fala que era um livro das gerações de Adão. E neste livro, então, o evangelho era ensinado. Ensinou-se sobre a queda, sobre a expiação, a alegria da redenção, e tudo foi sendo ensinado. Os pais ensinavam seus filhos. Um exemplo aqui, o pai de Jared, né? O pai de Enoque, desculpe. E Jared, no versículo 21 do capítulo 6. E Jared ensinou a Enoque em todos os caminhos de Deus. Não é maravilhoso? O pai ensinando o filho, depois o filho ensinando o neto, e assim vai. No 23, e eles eram pregadores da justiça e falavam e profetizavam e exortavam todos os homens em todos os lugares a se arrependerem, e fé foi ensinada aos filhos dos homens. Então eles começaram a ensinar uns aos outros, mas o Senhor não permitiu que fosse só de pai para filho, mas ele chamou profetas. No versículo 26, fala de Enoque, que Enoque ele estava com 65 anos quando gerou Matusalém, e ele então saiu a viajar entre o povo, e ele teve uma visão, ele foi cheio do Espírito Santo, diz que o Espírito pousou sobre ele. Então não foi só Adão que teve visões, não foi só Adão que foi cheio do Espírito, não foi só Adão que teve a visitação de anjos. O Senhor chamou profetas. E aqui Enoque é chamado para ser um profeta. Por que o Senhor chamou Enoque para ser um profeta? Porque no versículo 27, né, falando do povo, porque o coração deles endureceu, o povo estava com um coração duro. O Espírito Santo não conseguia testificar, o coração estava fechado, duro. Os ouvidos estavam ensurdecidos, eles não davam ouvidos ao Senhor. E os olhos deles não conseguiam enxergar longe. Provérbios 29, 18 fala assim: não havendo visão, o povo se corrompe. Em algumas Bíblias a tradução está profecia, embora o sentido correto seja não havendo visão, o povo se corrompe. Se você não consegue enxergar a salvação através de Cristo, você acaba se corrompendo. Se você não tem uma perspectiva de vida eterna, você se corrompe. Por isso que precisava ter profetas para ensinar. Diz que Enoque se sentiu tão inadequado, ele disse: eu sou apenas um menino, 65 anos. Eu sou um garoto, fiz 65 a semana passada, 63 a semana passada, né? Enoque tinha 65 e se julgava um menino. E ele falava que ele era lento no falar, e o Senhor fala para ele: olha, Enoque, abre tua boca e eu vou colocar as palavras lá.
E daí no versículo 32, né, o Senhor diz assim: abre tua boca e ela encher-se-á e dar-te-ei palavras, pois toda a carne está em minhas mãos e farei o que me parecer adequado. Então tudo estava nas mãos de Deus, tudo está nas mãos de Deus, toda a humanidade. E o Senhor chamou profetas para ensinar seu povo, ensinar seus filhos aqui, a todos. Alguns rejeitam, ou muitos rejeitam. Alguns aceitam, muitos aceitam. Mas se você aceita, você guarda os mandamentos, você recebe as ordenanças de salvação e exaltação. E recebe o poder purificador para voltar à presença de Deus. E isso não é maravilhoso? Diz que o Senhor falou para Enoque, quando levantou ele como profeta, para ele ungir os seus olhos com barro, e então ele teve visões e viu todas as criações de Deus, viu os seus filhos espirituais e tudo mais. E ele foi ensinar ao povo, e como que o profeta daquela época, Enoque, foi recebido? No 37 diz: e todos os homens ofenderam-se por causa dele, porque ele pregava que haveria um Salvador, que redimiria toda a humanidade, e a todos aqueles que crescem em Jesus Cristo e que se arrependesse, mudasse sua vida, voltasse seu coração para o Salvador e fizesse convênios com o Senhor através do batismo e das demais ordenanças do sacerdócio. E no versículo 38, o que o povo fala: um homem insano apareceu entre nós. Olha, pareceu um louco lá falando de salvação, um homem insano. Lembre, irmãos, quem recebe um profeta na qualidade de profeta receberá o galardão de profeta. E o galardão de profeta é vida eterna no reino de Deus. Que possamos receber os profetas de Deus. E o Enoque e os demais irmãos ensinaram o evangelho a todas as pessoas. Para encerrar, irmãos e irmãs, no versículo 63 do capítulo 6 fala assim: eis que todas as coisas têm sua semelhança, e todas as coisas são criadas e feitas para prestar testemunho de mim, tanto as coisas materiais como as coisas que são espirituais, coisas que estão acima nos céus e coisas que estão na terra, e coisas que estão dentro da terra e coisas que estão embaixo da terra, tanto acima como abaixo, todas as coisas prestam testemunho de mim. Salvador Jesus Cristo, olha, tudo presta testemunho de mim, do Salvador Jesus Cristo, o Redentor. E esse é o plano de salvação. Vou dar um exemplo. As Escrituras estão cheias, repletas de simbolismos do Salvador. Por exemplo, o batismo representa a morte, sepultamento e ressurreição de Cristo. E eu pensando assim que todas as coisas são símbolos de Cristo, eu comecei a lembrar da natureza e eu imaginei uma árvore. Ela cresce, dá frutos. Quando o fruto se descola da árvore e cai, naquele momento ele morre. E ele cai na terra e morre. E ao morrer, ele acaba germinando. E germinando, ele acaba dando uma nova árvore que dá muitos frutos. E eu comecei a associar isso quando ele se desprende da árvore, a morte, sepultamento e ressurreição de Cristo. Todas as coisas prestam testemunho de Cristo. Não é comum nós vermos nas Escrituras falando que os profetas são símbolos de Cristo. Imagina o presidente Nelson, um símbolo do Salvador. O presidente Nelson é tão amável, tão querido, e ele ensina tanto. Ele tem ensinado a todos nós a darmos ouvidos à voz de Cristo. Ele tem nos ensinado a tomar nossas vitaminas para as revelações que estão vindo. Ele tem falado tantas coisas. Ele tem falado sobre ir ao templo e adorar a Deus, adorar a Jesus Cristo, conhecer mais o Salvador Jesus Cristo e o plano de salvação, fazer mais convênios com Deus, ter famílias eternas e tantas coisas que o profeta de Deus tem ensinado. Mas quando eu fiquei lembrando, e é esse o ponto que eu queria chegar no final desta aula, que todas as coisas são símbolos de Cristo. E eu queria que você pudesse pensar assim: a tua vida,
os teus pensamentos, os desejos do teu coração, as tuas ações, as tuas obras têm sido um símbolo do Salvador Jesus Cristo, como os profetas? A tua vida tem sido um símbolo do Salvador Jesus Cristo? Esta é uma pergunta para todos nós meditarmos e pensarmos. E esta é a aula que eu tenho para compartilhar com vocês hoje. Irmãos, irmãs, agradeço por terem acompanhado esses ensinamentos. Estaremos juntos no próximo domingo. Que o Senhor nos abençoe a todos nós para sempre. Amém, amém. Tchau, irmãs e irmãs. Até o próximo domingo.